Hoje nós vamos fazer uma maquiagem que vocês pediram muito, que é uma maquiagem de outono. E o que eu penso quando eu penso em uma maquiagem de outono? Uma maquiagem em tons marrons quentes principalmente, uma maquiagem mais opaca, bonita e marcante na medida. Pra quem não sabe, nós estamos em outono até o mês que vem, se eu não me engano. Então agora é a hora de aprender essa maquiagem e usar. Bora lá? Vou iniciar essa maquiagem limpando a minha pele com água micelar da Ruby Rose e hoje nós vamos fazer uma maquiagem diferente, um passo a passo diferente, onde eu vou só preparar minha pele agora, eu já vou para os olhos, porque eu quero muito usar aqui com vocês uma fita, então eu acho interessante a gente fazer os olhos primeiro, mas eu gosto de deixar essa pele já preparada para que dê tempo de ir absorvendo os produtos. Isso é uma dica muito profissional para vocês, inclusive. Agora, com a nossa pele limpinha, já vou vir com a hidratação, como eu falei pra vocês, esse hidratante vai ficar mais tempo aqui agindo na nossa pele. Vou utilizar um que eu gosto muito, que é esse aqui da CeraVe. Eu já compro esse potão aqui, porque eu utilizo muito. Coloco um pouquinho na minha mão, vou fazer a hidratação normal em todos os pontos do meu rosto. Essa época, normalmente, é uma época mais fria, né? Então a gente tem que caprichar mais nessa hidratação. E agora nós já vamos pular para os nossos olhos. Então vou preparar minha pálpebra com corretivo, vou utilizar o mesmo corretivo que eu vou usar na pele agorinha, somente para que essa sombra grude aqui e fique mais potente. Então quando a gente vai fazer os olhos primeiro, é de extrema importância que a gente prepare bem essa pálpebra aqui para que as sombras grudem, tá? Vou vir com a esponjinha espalhando. Se você já gosta de deixar a sobrancelha mais marcada, você já pode fazer a sobrancelha antes também. Mas como eu gosto dela mais natural, eu já deixo para depois. Eu dou batidinhas e arrastadinhas pra gente vir com o nosso próximo passo. E como eu quero essa maquiagem de hoje mais marcada, eu vou utilizar essa fitinha aqui que chama Micropore. Eu peguei um pedacinho dela e vou colocar aqui pra deixar essa maquiagem mais marcada. Eu acho que eu já falei que não é algo que eu gosto muito de fazer, porque se você cola essa fitinha no formato errado, você só tira no final. E aí não tem muito conserto. Mas em algumas maquiagens eu gosto dessa técnica, não é algo que eu faço muito. E aí eu vou acrescentar aqui no finalzinho do meu olho, em direção ao final da sobrancelha. Eu posso escolher se eu quero ele mais em pé ou se eu quero ele mais deitado, que é o caso de hoje. Eu vou querer ele assim, ó, mais ou menos na medida. E eu pego aqui um pouquinho pro esfumado inferior. E aí a gente deixa coladinho aqui até o final. E é isso, você cola ele aqui e torce para que no final esteja no formato correto. E aí a gente tem que tentar deixar os dois mais próximos parecidos. Vou utilizar hoje com vocês uma paleta que eu quase não utilizo aqui, que é a Oceane Edition. E eu gosto muito dela, mas ela fica um pouco parada na minha bancada, não sei porquê. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Os tons dela são lindos e ela tem tons cremosos e tons mate para fazer a combinação. Vou entrar com esse laranjinha aqui para ser o nosso fundo. Como eu falei, hoje eu quero uma maquiagem mais quente. Vou pegar um pincel maior, o tomzinho, e vou esfumando aqui no finalzinho, para já ficar aquele formato que a gente quer, mas eu vou trazendo aqui pra dentro. Essa maquiagem vai ser uma maquiagem marrom quente, bem opaca. E você pode fazer o esfumado até lá na frente, volta aqui pra trás, encosta na fita o máximo possível para que pegue aqui nesses cantinhos, né? E a gente vai adicionar um pouquinho aqui no início também. Quero fazer tipo uma pálpebra luz. Primeiro tonzinho feito, agora a gente vai subindo as tonalidades aos poucos. Vou vir com esse marrom aqui mais quente agora. E aí, de acordo com que você vai escurecendo essa sombra, você tem que diminuir o seu pincelzinho também. Então, o meu pincel de esfumar, ele diminui de tamanho para que eu alcance uma área menor agora. Eu vou fazer o mesmo que eu fiz anteriormente. Só que eu não vou subir tanto, mas eu vou ficar mais contida aqui. Quando eu entrar aqui, eu não vou tão alto. Então essa segunda tonalidade, ela fica mais contida. Aí você pode fechar aqui bem, ó, e a gente vai fechar lá na frente também. Como o pincel é menor, a gente já consegue para fazer a nossa pálpebra luz, que é só o meio mais claro.
Feito isso, você já vai voltando com o seu pincel anterior para esfumar, não ficar nada marcado. Então, durante todo o tempo, a gente volta com o pincel grandão para ele tirar as marcações que o pequenininho deixa. Se for necessário, volta com a cor anterior também. Olha como fica um degradê bonito dessas tonalidades aqui. Nessa paleta tem um bege lindo, que é o que a gente vai utilizar agora. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele é mate, begezinho, a gente vai colocar aqui no meio pra manter essa maquiagem mais na vibe mate, como eu mencionei pra vocês. A gente coloca aqui com batidinhas e pra não ficar marcado, eu subo um pouquinho, eu vou pras laterais. A intenção é só dar uma clareadinha aqui nesse meio. Aí você pode voltar com seu pincelzão grande para fazer essa transição melhor. E agora, aproveitando que nós já estamos com a fita, nós vamos fazer um delineado para que aqui no final ele já forme o gatinho sem muito esforço. Então essa é a parte boa. Vou vir com um lápis preto mesmo, esse aqui é da Anayrana, e vou aplicar aqui no finalzinho já para fazer esse formato de delineado. E aí eu vou vir com o pincel esfumando. E aí não tem problema ele vir em cima da fita, né? Porque ele vai pegar o formato que a gente deixou. A sujeirinha da fita não vai interferir. E a gente já vem com o pincelzinho esfumando. E a gente já vai aproveitar e fazer ele aqui em cima também da mesma forma esfumada. A gente vem com o pincel, o lápis bem rente os cílios e depois com o pincelzinho esfumando. Poderia ser toda marrom também, que ficaria lindo, já vi algumas assim, mas eu quis trazer o pretinho nessa. Seguimos esfumando esse lápis preto. Estou utilizando o pincelzinho B907, que ele é um pincel piquititico. E vou voltar com o meu pincelzão de esfumar para dar um acabamento aqui nesse final. E eu já quero tirar essa fita para ver como que tá essa parte do fim, porque olha como a gente pensa que tá dando tudo errado, né? Então esse é um dos motivos de eu não utilizar tanto a fita, porque a gente não dá para ter noção de como que vai ficar essa maquiagem. Mas vamos ver. Vamos, agora é a hora da verdade. Vou puxar ela aqui e depois a gente dá os acabamentos sem ela. Maravilhoso, né, gente? Como eu falei, a fita, ela dá a entender que tá ficando tudo errado. Então a gente precisa confiar. Eu poderia ter deixado até mais para finalizar, mas já vamos aproveitar que a gente tirou e seguir esfumando aqui essa bordinha do delineado final. Nossa, ficou lindo o formato. Então o que fica aí para vocês é confiem. Eu vou aproveitar que tá a fitinha no outro e já vou fazer o outro aqui com vocês. Então pego o meu lápis, coloco aqui no final, como se fosse um delineado gatinho mesmo, mas você não precisa de muita habilidade para isso. Pega o seu pincelzinho B907 da Macrylan e segue esfumando. Primeiramente aqui no final e depois a gente vai fazer esse traço lá na frente normalmente. O lápis, ele é mais fácil de esfumar, por isso eu gosto dele, mas pode ser delineador também. Só a sombra em pó também, fazendo esse tracinho aqui bem rente os cílios. Para eu seguir esfumando. E aqui nós já estamos com o esfumado feito, vamos retirar a fita também. Eu acredito só que às vezes a gente vai ter que ajeitar um pouquinho o rumo, não ficou 100% igual, mas não tem problema. Ó, ficou bem parecidinho. E fica lindo, né, gente? Esse efeito mais marcado aqui. Dá certo para algumas ocasiões. Eu acho que eu não gosto 100% sempre. Fiz a aplicação do meu cílio postiço. É interessante que você aplique um cílio que acompanhe o formato da maquiagem, né? Então aqui ele começa pequeno e ele vai alongando. Se você quer aprender mais do mundo da maquiagem, fazer aplicação de cílio, técnicas mais avançadas, eu sempre deixo aqui abaixo para vocês na descrição o meu curso online, que é muito completo, inclusive, tá? Mas vamos finalizar aqui essa maquiagem. Eu vou fazer a iluminação abaixo da sobrancelha pra gente já ir pra pele. E é isso. Vou utilizar o mesmo iluminador que eu vou usar na pele agora. Esse aqui é da Unimakeup. E mesmo a minha maquiagem tendo sido toda mate, aqui abaixo eu sempre gosto de um brilhinho. Aí eu ilumino aqui o pontinho alto da sobrancelha.
com um douradinho que combina muito com marrom. Essa técnica é muito interessante se você tem medo de sujar a pele. Então você vai fazer o olho antes e se você tiver sujado, agora já dá para você fazer uma limpezinha. Mas se você aprende a tomar cuidado, você nunca vai sujar. Se você pega as coisas com cuidado, isso não vai acontecer. Olhos quase finalizados, agora a gente vai para a pele. Já vou vir com a base, a gente limpou e hidratou, agora eu vou vir com a base e vou utilizar com vocês a base Fix da Vizela na tonalidade 07. Bom, eu utilizava essa tonalidade, agora que eu tô mais branquinha, se ficar escura a gente faz a misturinha aqui já na pele, mas eu gosto muito dessa base, ela é uma base fluida, eu só não tô usando ela tanto porque a minha tá acabando, mas ela é maravilhosa. Faço a aplicação com a minha esponjinha, sem segredo, e depois que a pele estiver finalizada, a gente vai voltar para finalizar os olhos. Então, um pouco mais trabalhosinho, né? Mas é uma maquiagem para você usar mais numa ocasião especial. A aplicação de base feita, agora nós vamos para as olheiras. Vou utilizar o mesmo corretivo que eu utilizei para preparar as minhas pálpebras, que são os corretivos da A3. Misturei a tonalidade 03 com a tonalidade 02 para já dar uma cobertura e iluminada ao mesmo tempo. Essa aqui é a 03, ela é bem próxima do meu tom de pele. Agora a gente vai entrar com a 02 para já fazer uma iluminação aqui também. Eu amo esse corretivo, ele parece muito com o corretivo da Ruby Kisses. É um corretivo um pouquinho mais leve, não marca tanto. Vou aplicar também um pouquinho no nariz, nos pontos que eu quero iluminar. A gente vai vir com a nossa esponjinha espalhando tudo isso. Cuidado aqui, ó, com os cantinhos do olho que você já fez. A gente vai por ordem de aplicação. Então, onde eu coloquei primeiro, eu espalho primeiro. Agora nós já vamos entrar com o nosso blush, vou utilizar um que eu ando gostando muito e já utilizei muito com vocês, que é esse Duo aqui da Ruby Rose. É interessante que a nossa pele, ela acompanha os nossos olhos, né? Então se o olho tá mais marrom, mais quente, na pele, hoje eu não vou deixar tão rosado, senão não vai ficar bom. Apesar de que esse aqui também não é tão quente, porque eu não gosto muito. Mas é um tomzinho muito bom que combina um pouquinho com os olhos. Vou fazer a aplicação aqui nas minhas maçãzinhas, levando para trás. Vou aplicar também um pouquinho aqui no topinho do nariz para dar uma coradinha. Vamos fazer um contorno bem bonito para combinar com esse olho também? Vou utilizar com vocês hoje, em primeira mão, a cor 2 desse contorno da Mascavo, que eu ainda não testei. A gente vai ver se vai dar certo. Ele é um bronzer barra contorno, tem um pouquinho de brilho. E a gente vai fazer a aplicação aqui de trás. Ele é muito fininho. Depois eu testo melhor aqui com vocês. Hoje a gente só vai fazer para utilizar na maquiagem mesmo. Vou fazer também na testa. Olha a diferença de um lado com o outro, o quanto ele deixa mais bronzeado e bonito. Vou fazer também um pouquinho aqui no queixo. E vou aproveitar também este pincel para já fazer no nariz. Eu pego, tiro um pouquinho e pinto a minha pontinha e depois, como de costume, vou aqui nos ossinhos. Assim fica um contorno bem mais natural do que com um pincel menor. Vou entrar agora com o iluminador e de iluminador hoje eu só quero utilizar um pouquinho no nariz e na boca, não quero uma pele mega iluminada não. Vou utilizar esse aqui da Uni mesmo, vou pegar um tomzinho mais dourado e vou fazer a aplicação na pontinha do meu nariz, vem com outro dedo limpinho esfumando e um pouquinho aqui no topinho, ó. Acho que aqui eu vou pegar já com um pincel pra ficar melhor. E mais ou menos aqui entre as sobrancelhas. Vou colocar também um pouquinho na minha boca. Arrumado da pontinha do nariz. Mas assim, gente, vocês aplicam na onde vocês quiserem. Vai muito de maquiagem mesmo e hoje eu não quero uma pele muito brilhosa, não. Agora, na selagem da pele, é o último passo da nossa pele. Vou utilizar o pozinho da Fale Beauty com vocês. E esse pó aqui não tem uma tonalidade, assim, a mais. Acho que é só essa mesmo. Ele tem esse tom mais pesseguinho assim, mas fica ótimo. Vou vir desmarcando antes. Nunca se esqueçam disso. Pra depois a gente vir fazendo a selagem com a nossa esponjinha aqui de pó.
Sela aqui bem perto do traço que a gente fez, do recorte que a gente fez, para não ficar escorrendo. E já vou aproveitar para selar todo o rostinho, exceto na onde eu fiz o blush e o contorno, que aí não tem necessidade porque já tá selado. Só no nariz que eu abro a exceção de aplicar mesmo em cima do contorno. Eu gosto porque além de finalizar, né, de dar uma diminuída nesse contorno forte que a gente faz, ele deixa o nariz mais resistente. Então eu sempre aplico em todo o nariz. Vamos voltar para os olhos. Vou utilizar a técnica milenar das Kardashians de deixar o pozinho agindo aqui enquanto a gente faz o resto, o famoso baking. E eu vou voltar aqui para a parte inferior dos olhos que faltou. Aqui a gente tem 3 opções: fazer só o esfumadinho por fora mais quente, deixar a maquiagem mais sutil, ou aplicar lápis marrom, que é o que a gente vai fazer, ou aplicar um lápis preto se você quiser algo ainda mais marcante. Então tudo isso dá certo. Eu já vou entrar com um lápis marrom, esse aqui é da Luisance, já usei aqui com vocês, inclusive a ponta tá péssima, mas vamos torcer para que dê certo. Vou aplicar na linha d'água e borrar um pouquinho para fora, porque aí a gente faz um esfumado aqui a partir disso. Vou dar umas borradinhas, que aí a gente vem com o pincel adicionando as cores de cima. Eu borrei até um pouquinho aqui, mas não tem problema que ele já esfuma. E aí fica o esfumado mais grossinho, que é o que combina muito com essa proposta de maquiagem. Tô vindo com o pincel B907 da Macrylan, ó, e já fazendo vai e vem aqui, ligando com a parte que a gente já fez antes. Olha tanto que fica bonito ligar assim. Então, quando você for colocar a fita, você tem que tomar esse cuidado para que ela se encaixe aqui com o esfumado inferior. Por isso que eu acho às vezes complicado e não faço tanto, mas o resultado é lindo. Um olho com esfumadinho, olho sem. E aí agora a gente vai entrar somente com aquela tonalidade mais clara que a gente utilizou lá em cima. Então não precisa fazer um degradê grande aqui embaixo se você aplica o lápis. Com o mesmo pincel que eu esfumei o lápis, eu vou adicionar essa sombra aqui mais nas bordinhas, ó, para ficar o fundo mais alaranjado igual lá em cima. Vou fazer só um leve pontinho de iluminação com aquele bege aqui no cantinho interno, não muito, só para dar um acabamento mesmo. E tudo a gente utilizou aquela paleta que eu mostrei para vocês, gente, ela é muito boa. Eu esqueço de usar ela, mas ela é maravilhosa. Vou adicionar aqui bem fora do olho, no cantinho lacrimal, eu subo um pouquinho só para não ficar sem nada aqui nesse início. Agora nós vamos varrer todo esse pozinho do nosso rosto para finalizar a maquiagem. Vou fazer a aplicação da máscara de cílio, tanto em cima quanto embaixo, para dar o acabamento aqui. Vou utilizar uma máscara pequenininha, essa aqui é da Dapop, ela é maravilhosa. E eu faço essa unção aqui do cílio postiço com o meu cílio natural. Vou pegar um pouquinho mais essa máscara aqui, gente, ela é muito boa, da Dapop, para aplicar no meu cílio inferior. Vou corrigir também só um pouquinho a minha sobrancelha. Quando é uma maquiagem mais marcante, mais forte, eu sinto essa necessidade, mas normalmente vocês sabem que eu só passo um gelzinho mesmo. Esse aqui é um gel de sobrancelha da Fand, muito bonito o tom dele. A gente vai somente pintar a minha sobrancelha, que já é bem desenhada devido à micro que eu já tenho. Então, se você não tem, você já vai ter que criar esse desenho, que é um pouquinho mais difícil. Agora, no meu caso, é só seguir. Aqui no início, eu só jogo o restinho pra cima, sem pegar mais. Na verdade, eu pego bem pouquinho mesmo em tudo. Você pode virar a escovinha do pincel e dar uma penteada pra ver o jeito que tá ficando. Aí nós vamos finalizar isso tudo com um pouquinho do blush em pó, que nós ainda não aplicamos, aquele mesmo. Utilizei o cremoso, agora eu vou vir com o em pó, para ficar mais queimadinho aqui. Aplico também um pouquinho no nariz. Essa maquiagem ficaria ótima com sardas também, gente. Mas como eu nunca fiz, não vai ser hoje que eu vou fazer.
Olha que lindo que fica o blushzinho aqui em cima do nariz. E a gente vai finalizar com os lábios, obviamente, fazer uns lábios bem lindos, em tons neutros também. Eu limpei toda a minha boca que tava vermelhinha, apliquei um pouquinho de base para o batom fixar melhor. Vou entrar com um contorno dessa vez não como lápis, e sim como batom mesmo. Vou utilizar esse batom aqui da Vizela, que eu acho muito lindo. Ele é um marrom escuro na cor caramelo. E eu vou ver se eu contorno com ele ou com lápis. Acho que eu vou mesclando os dois, porque eu acho as ponteirinhas dos batons um pouco difícil. Vou iniciar com ele, se necessário eu entro com um pincelzinho de batom para arrumar alguns detalhes. Aí agora a gente vai fazer só o contorno como se fosse um lápis de boca mesmo. Eu vou entrar aqui com o meu pincel para ajustar um pouquinho melhor. Então é muito bom, se você tem dificuldade de contornar com batom, que você compre um pincel. Esse aqui, ele é bem pequenininho, eu já perdi a numeração dele, mas eu sei que é da Luli Makeup. Agora eu vou entrar com um batom mais claro no centro para fazer um degradê bonito. Esse aqui é o Naked da Oceane, ele é muito bom pra gente fazer esses degradês. Então eu vou aplicar no centro, olha, bem apagadinho. Eu já vou vir com o meu pincel para esfumar aqui com essa bordinha. Venho com o dedo. Olha que lindo, gente! Eu ia aplicar um gloss, mas eu acho que já ficou ótimo assim, então hoje nós não teremos gloss. É isso, gente. Vocês gostaram? Não vou mentir pra vocês que no início eu não tava muito confiante que ia ficar tão bonita assim, não. Porque quando a gente não faz a pele de início, é difícil a gente visualizar bem essa maquiagem. Por isso eu gosto de fazer a pele sempre antes, porque com a pele bonita você consegue ter mais inspiração pra ousar nos olhos, digamos assim, pra caprichar nos olhos também. Mas é isso, né? Essa é uma boa dica pra confiar no processo, que no final deu certo e ficou maravilhoso. Eu já quero que você me conte aqui abaixo se você gostou dessa maquiagem. Reproduz aí, me diz o que você achou. Se você não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever para não perder mais nenhum vídeo. Deixa aqui o seu like também. Fica aqui comigo para conferir os próximos vídeos. Até a próxima!